Normalmente, quando eu me apresento, eu falo das minhas credenciais como DevOps, da minha experiência como engenheiro de software, mas hoje é um pouco diferente. A gente vai conversar sobre alguma coisa que não é tão ligada à computação. Então, vou me apresentar de uma forma diferente, tá? Onde foi que eu aprendi um pouco das coisas que eu vou passar para vocês hoje? Esse era o lugar onde eu vivia, lá no Brasil. A cidade chama-se Olinda, e pelo menos uma vez por ano, nos últimos 30 anos, a gente tem essa bela surpresa na nossa cidade. É um problema tanto do clima quanto da administração pública, como vocês podem ver aqui, né? Essa imagem aqui abaixo é o nosso passeio marítimo, a gente tem isso à beira-mar, e o pessoal da administração pública consegue fazer um trabalho tão bom que eles não conseguem drenar uma avenida à beira-mar. Então a gente tem um alagamento à beira-mar, coisa de primeiro mundo. Então, me acostumei a ver na casa dos meus pais, eles ainda moram no mesmo lugar, então pelo menos uma semana por ano meus pais ficam isolados no primeiro andar da casa, o térreo fica invadido por água, e foi nessa situação que eu aprendi a, o básico do básico de como lidar com algumas emergências climáticas e sobrevivência em emergências em geral. Lá na minha região também a gente sofre muito com o período de seca. Quando a gente tem as estiagens e não temos muitas chuvas, normalmente a gente faz racionamento de energia, então também tem algum costume de passar algumas horas sem energia elétrica. Então vamos lá. O que eu quero que vocês vejam aqui, que vocês notem que tipo, não importa o quanto você esteja preparado, o quanto você tem de equipamento, às vezes o principal para você passar bem por uma situação dessa é a sua atitude. E também as decisões que você toma. Então a gente tem um pessoal que tem um equipamento muito bom, que tomou as decisões erradas e agora está precisando de resgate. Temos uma pessoa basicamente sem equipamento, mas que está fazendo o possível para aproveitar a situação. Até porque quando você passa por uma situação dessa, a sua atitude, seu preparo mental é quase tão importante quanto as ferramentas que você tem. Às vezes é até mais importante que as ferramentas. Então, começar por aí. Então, uma coisa que talvez todo mundo esteja aqui, que recentemente passamos por aquele apagão, ou agora estamos passando por essas emergências com sistemas de tempestade um atrás do outro, alguns alagamentos e tal. Então, assim, pensem no que pode acontecer de pior, se preparem para esse tipo de coisa e, quando chegar a situação, tentem não se desesperar. A atitude de vocês diante desse tipo de adversidade é a primeira coisa que a gente tem que se preparar para mudar um pouco a nossa forma de pensar. Então, esqueça um pouquinho do prejuízo que você está tendo, esqueça um pouco do azar de estar passando por uma situação dessa e foque um pouco em resolver o mínimo necessário para você, né, sobreviver bem. Então, eu vou falar agora de algumas ferramentas que eu recomendo que todo mundo tenha para o mínimo de sobrevivência em casa. Pelo menos que você não tenha mais nada, se você só tiver que ter uma coisa para consertar tudo na sua casa, tem uma multiferramenta dessa. Normalmente tem coisa suficiente para consertar os utensílios que você vai precisar durante a emergência. E assim, se você tiver sem eletricidade, sem eletricidade, no meio de uma tempestade grande, tá? Você está com algum vazamento, alguma coisa, então você não vai ter como consertar tudo na sua casa. Não adianta nem tentar. Então, no caso, hoje mesmo, estou me preparando para estar com alerta de ventos até 140 km por hora aqui na costa. Então, passei um pouco de fita cola na janela. Não é que a janela vai ficar mais resistente por causa da fita cola, mas se tiver algum problema, o vidro quebrar, fica um pouco mais contido. E o que é que eu faria se a minha janela quebrasse? Tem alguns sacos de lixo ali, maiores do que a minha maior lixeira aqui em casa, e eu posso colar esses sacos de lixo para impedir que um pouco da água entre depois que passar a ventania, ouviu? Então, assim, já é para recuperação da situação. Então, tem coisas que a gente tem que admitir que não dá para prevenir, não dá para impedir que aconteça alguma coisa errada. É assim, se acontecer, eu me preparei aqui o máximo que pude para meu pior cenário, que é tipo, quebrarem todas as minhas janelas e começar a entrar água na casa. Então, assim, tem algumas toalhas ali fora já no chão, para tentar fazer uma pequena contenção ali, enquanto eu trabalho para manter essa água fora do apartamento. E os sacos de lixo estão aguardando quando for a vez deles de virar uma janela improvisada. Então, eu gosto muito da multiferramenta porque compacta, tem
bastante coisas para você fazer um pequeno ajuste numa num fogareiro que você esteja usando, num forno, num fogão. Você pode usar para pegar alguma coisa quente. Você pode usar até como, num caso de extrema urgência, usar isso para tentar ajudar a fazer pequena atividade de primeiros socorros em alguém que esteja passando por alguma emergência, tenha se acidentado em casa. Então, tenha em mente para ter pelo menos uma ferramentazinha dessa. Assim, óbvio, idealmente, se você tem algumas ferramentas em casa que você já saiba fazer alguma manutenção básica nos seus equipamentos, melhor. Outra coisa que você tem que ter em casa é um pequeno kit de primeiros socorros. E esse é um kit muito bom, que é um kit para pequenos acidentes, que assim, ninguém vai virar cirurgião de uma hora para outra. Então, quem tem treinamento médico, quem é médico, já tem alguma coisa, já deveria ter alguma coisa melhor que isso em casa. Para a gente, isso aqui é suficiente, é luvas para se isolar, para você não nem infectar mais a pessoa que está acidentada, nem você se infectar. E o básico para conter pequenos sangramentos, com cuidado de pequenos cortes, queimaduras, essas coisas menores. Porque se você tiver um acidente maior, óbvio, você tem que procurar ajuda. Mas numa situação de urgência ou emergência, é possível que você não consiga se deslocar para receber ajuda e que a ajuda demore bastante para chegar na sua casa. Então é importante ter um kit de primeiros socorros para isso. E o foco desse kit é nesse tipo de situação, com pequenos cortes, para você conter um sangramento pequeno, alguma coisa, alguém levou uma queda, alguma pancada, alguma coisa assim. Então, isso não vai fazer nenhum milagre, mas é interessante você ter alguma coisa dessa em casa, tá? Ah, e outra coisa, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Quem quiser falar, pode participar, ou quiser compartilhar alguma experiência, por favor, só abrir o microfone e fala. É, como eu falei, um fogãozinho desses portáteis a gás é bem importante. Durante o apagão eu tinha um desse, né? Não desse modelo, mas um modelo um pouco mais simples, que usava um canister de gás menorzinho. E eu acabei tendo que jogar ele fora porque enferrujou tudo, então não deu muito certo aquele pequeno. Vou testar um maiorzinho desse aqui, mas eu acho que eles são um pouco mais duráveis. Mas durante o apagão, eu tive comida quente em casa porque eu tinha um fogareiro a gás aqui. Tudo aqui é elétrico onde eu moro, então sem chance de ter conseguido passar bem, sem muitos problemas aqui, sem um apoio de uma ferramenta dessa. Se você mora num lugar que tem espaço para ter um fogão desse tipo, a lenha, melhor, porque é mais fácil você conseguir o combustível, ele aquece o ambiente, você consegue fazer comida nele também, então, assim, tem mais usos. Então, tudo que você conseguir, como vocês viram aqui, né, economizar espaço, porque, tipo, vocês vão comprar e, tá, no mundo ideal, vocês nunca vão usar isso. E é melhor que não usem nunca, mas fica guardado numa gaveta, fica esquecido. Então, quanto mais você conseguir juntar várias funções numa só ferramenta, melhor, porque vocês ocupam menos espaço e gastam menos dinheiro. Outra coisa que eu gosto muito, que eu tenho aqui em casa, são algumas ferramentas com próprio gerador de energia. Tem minha lanternazinha aqui, que esse aqui, no caso, é uma lanterna, rádio. Também tem um rádio com um geradorzinho de energia próprio. Então, para cada 5 minutos que eu giro a minha lanterna, ela passa 1 minuto me iluminando. E esses itens aqui não são muito caros e o meu rádio também pode carregar o meu telemóvel. Então, eu tenho um rádio bem parecido com esse. Ele tem também captação de energia solar, ele tem a saída de carregador e tem um dinamozinho. Então, eu recomendo que vocês procurem esse equipamento. Também me ajudou muito no apagão, porque muita gente estava naquela paranoia: o que é que está acontecendo? Será que foi um ataque? Será que foi algum acidente, alguma coisa? Eu estava escutando as notícias aqui sei lá, 3 horas depois das luzes apagarem, o pessoal já sabia o que estava acontecendo, que tinha sido um problema na rede da Espanha, que tinha que ficar algumas horas sem eletricidade, porque apagou o país inteiro. Uma ferramenta que quase ninguém lembra, mas que faz muita falta: vela, isqueiro, um fósforo. Ah, você pode manter uma vela acesa 7 dias. Vai ter luz por 7 dias, vai ter um pouquinho de calor por 7 dias, porque numa emergência, uma vela consegue esquentar uma pessoa. Se você estiver passando por uma urgência muito grande, uma emergência fora de casa, só tiver um cobertor
alguma coisa que te proteja da água. Você pode se cobrir todo, acender uma vela dentro do seu cobertor e essa vela vai te manter aquecido no, em temperaturas muito baixas, assim, não, óbvio, sem limites, mas pode ser a diferença entre você dormir confortável e não conseguir dormir tremendo de frio. Uma velinha que é uma coisa que muita gente nem considera mais ter em casa. Deu trabalho para achar vela aqui em Portugal para comprar para mim. Lá no Brasil é um pouquinho mais fácil essas coisas, porque também passa por um pouco mais de problemas lá. Outra ferramenta que ninguém leva em consideração, tá? Alguma coisa para passar o tempo. Então, jogos, livros, alguma coisa que não dependa da eletricidade para manter a moral elevada. Porque passar por uma emergência daquela, de ficar preso uma semana em casa numa situação de alagamento daquela, se você não tiver nada para se distrair, não tiver nada para te animar um pouco, é bem difícil. Se você tiver espaço e dinheiro, e também quem tem criança, quem vive com crianças em casa, se não tiver alguma coisa para gastar a energia das crianças, se prepare para algum problema grande. Quem tem dinheiro, quem tem espaço, geração de energia solar, muito bom, muito importante. Pode manter algum item de conforto da casa ligado, como uma TV, um videogame, uma geladeira. Então, você tem algumas escolhas se você tiver um equipamento desse em casa. E assim, alguém aqui já tem alguma coisa dessa? Já pensou em ter algum equipamento desse? Quem levanta a mão aí, quem já desmontou, montou alguma coisa em casa, já fez algum reparo básico? Então, assim, são coisas para vocês pensarem. Então, Tiago aí já fez algum reparo em casa? E aí, Tiago, compartilhar alguma experiência com a gente aí? Ah, não sei, eu já mexi bastante no meu apartamento lá no Brasil. Tipo, troquei tomada, energia, essa parte de energia eu fiz bastante, arrumei móveis, esse tipo de coisa de homem de casa, eu já fiz. Mas, então, assim, ter um set básico de ferramentas é importante também, né? Um martelo, uma chave. Você ter alguma coisa para você poder desmontar, até desmontar o móvel em casa mesmo. O móvel pode virar combustível. Né? Desmonta um sofá, o sofá tem bastante madeira, você pode usar, não é urgência grande, falta tudo, não tiver mais nada, se tiver uma lareirazinha, você pode usar o sofá para se aquecer por algumas horas. Vamos falar um pouquinho sobre comida. Então, muita coisa interessante. É interessante a gente sempre ter alguma coisa enlatada em casa. Os enlatados duram bastante tempo, se você guardar eles de forma correta. E é um tipo de coisa que, assim, você não vai consumir, não são coisas muito saudáveis. A maioria também não é muito saborosa, mas não custa nada ter isso guardado, esquecido lá na sua despensa. De tempos em tempos você olha o prazo de validade e, tipo, 6 meses antes deles vencerem, eu recomendo que troque. E você sempre vai ter um alimento que você sabe que está próprio para consumo. Então, tem as suas latas estocadas. Eu tenho muita lata aqui guardada. Tenho comida para uns 5 dias aqui enlatada, aqui em casa. E, assim, vai durar bastante tempo. Cheguei aqui há pouco tempo, eu não precisei trocar, mas a primeira vez que eu compro comida enlatada, eu provo. Eu compro uma lata só e provo, porque realmente não é toda comida enlatada que eu encaro consumir, e não é toda comida enlatada que você pode comer direto da lata. Então é outra coisa para você prestar atenção. Alguns alimentos eles precisam de algum tempo, de passarem serem cozidos por algum tempo. Então você vai precisar de alguma água e de bastante combustível para aquecer esse alimento. Então evitem esses, deem preferência aos alimentos que você pode consumir direto da lata. Abre e consome, sem precisar de outras ferramentas, que esses são mais práticos e tem uma garantia maior de você conseguir aproveitar as calorias deles. Outra coisa que eu gosto muito, eu não coloquei aqui também, é comida desidratada, mas não daquela que você precise cozinhar por algum tempo. Aquela que você simplesmente despeja água quente e consome depois, como cup noodles ou algumas coisas daquela, que aí você não desperdiça água, nem combustível para... Só precisa do combustível para esquentar a água, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre situações extremas que a gente tem que fazer captação de água. Assim, vou falar um pouco sobre como a gente consegue purificar a água sem muita ferramenta.
Então, a água que você acabou de purificar, quando o espaço da purificação é ferver, você pode usar também para hidratar o alimento e consumir. E deem preferência para essa comida ela ter bastante caloria. Esqueçam as coisas saudáveis, tem que ser alguma coisa seja muito densa a quantidade de calorias, porque diminui o peso. Se você precisar se deslocar carregando essa comida, diminui o peso que você precisa carregar. Outra coisa que dura bastante são grãos. Arroz, se você guardar o arroz de forma correta, ele tem a validade indefinida. Mesma coisa para feijões e outros grãos. Então, dê uma olhada, tem muito vídeo no YouTube de preppers, né? Que é aquele pessoal que se prepara para o fim do mundo mesmo. Também não chego àquele nível de paranoia. Acho que o meu nível de paranoia é um pouco mais saudável que o daquele pessoal. Mas tem gente que tem comida em casa para, sei lá, 10, 20 anos. Tem gente lá nos Estados Unidos que tem munição para uma guerra inteira em casa. O cara não precisa sair de casa para nada. O mundo acaba lá fora, ele fica lá no cantinho dele, ele tem tudo. Água, tem suas garrafinhas de água. E independente se você consegue, se tem outro fornecimento de água ou não, tenha sempre água engarrafada em casa, porque numa emergência, numa urgência, fornecimento de água pode ser cortado. Pode ser que você perca a sua fonte de água. Você tem um filtro muito bom, você consegue tomar água direto da torneira, ok. Mas tenha sempre um pouco de água estocada em garrafas. É porque se você precisar sair de casa, você vai ter que levar água com você e é mais prático e temos a garantia que sim. E essa água que vai ficar guardada em casa tem a forma correta de guardar, você mantém ela longe do sol, num lugar fresco. Então, armazena ela, se você armazenar ela direitinho, num lugar escuro e fresco, a chance que essa água dure 1 ano, 2 anos, sem problemas, é bem grande. Higiene é um problema na situação de emergência. Às vezes eu estava lá, a gente estava cercado por água em casa e acabava a água do reservatório da casa e a gente não tinha como tomar banho. Tinha que se lavar com essas toalhitas, né, de bebê, passar álcool toda vez que a gente saía, que passava pela água suja, a gente tinha que lavar as pernas com álcool. E muito provavelmente, se vocês tiverem que sair de casa e se deslocar alguma distância numa situação dessa, esse vai ser o chuveiro e a banheira de vocês. Vai servir para todo tipo de limpeza do corpo, vai ser essas toalhitas. E assim, serve, não é a situação mais confortável do mundo, mas ajuda, serve. E em casa, temos aqui uma belíssima banheira que serve de depósito de água. E a sua banheira, seu chuveiro e o autoclismo vai ser um balde. Então, enche a banheira numa situação. Vai sabendo que vamos precisa passar um tempo sem eletricidade, acabou de apagar tudo, acabou de apagar a energia. Você enche a banheira, mantém a banheira cheia e usa a água da banheira para fazer outras coisas. A água da banheira você pode usar para lavar os pratos, você pode usar para tomar um banho com um balde, você pode inclusive aquecer a água fora. Enche o balde quase todo, ferve um pouco de água, joga no balde, toma até um banho com água morna no inverno, usando um baldezinho desse. E ele serve também de autoclave, né? Você precisa de 6 litros, pelo menos, para um ciclo de autoclave da Sanita. Então, assim, armazenem a água na banheira e usem como precisarem enquanto estiverem em casa. Outra coisa que eu nunca tive que me preocupar depois que eu cheguei aqui em Portugal, faz agora um pouco parte da minha vida, é o frio. Então, como é que a gente consegue controlar o frio sem eletricidade, sem combustível, sem poder acender uma chama em casa? A gente diminui a área que a gente precisa esquentar. Então, mesmo quem mora numa casa, você compra uma barraca dessas pequenas, só de você dormir dentro de uma barraca dessa fechada, já aumenta a temperatura ali dentro. Então, você às vezes não precisa de mais nada, só do seu calor mesmo dentro de uma barraquinha pequena dessa para manter algum conforto e para poder descansar melhor. Então, vale a pena o investimento? Depende. Se é um dinheiro que você tem sobrando, você pensa quero me preparar para uma situação dessa no inverno, compra uma barraquinha dessa. Lembrando que você vai comprar uma barraca dessa, ela diz que cabem 2, 3, 4 pessoas.
lembrem que o cálculo de uma pessoa dentro de uma barraca, se forem duas, é uma colada na outra, uma do lado da outra. Às vezes é uma com o pé virado para cada lado para caber mais gente. Então não vão esperando que é uma barraca para três pessoas, é uma barraca gigante que vai ser confortável para três pessoas na sua casa. Uma barraca para três pessoas, dormem três encostados no outro, que é o ideal para essa situação de sobrevivência. O calor das pessoas dentro da barraca mantém um pouco mais de conforto térmico ali. E também a gente chama isso lá no Brasil de saco de dormir. Aqui é saco-cama, né? Acho que é o nome do- desse equipamentozinho aqui. Isso. Vamos falar um pouquinho também da saúde, tá? Medicação. Recomendo ter vitaminas, 30 dias de vitaminas por pessoa, que assim, é uma quantidade boa e não é um investimento muito grande se vocês não consumirem isso. É o tipo da coisa que não faz muita pena você jogar fora e comprar de novo. Remédio para gripe, que é um remédio multiuso. Ele vai cuidar de febre, vai cuidar de... Tem alguma coisa para dores. Então, assim, é uma coisa bem versátil. É sempre bom ter em casa, pelo menos 3 dias por pessoa da casa, desse remédio de tratamento completo. E seus remédios que são prescritos sempre tenha mais que 30 dias em casa. Toda vez que tiver na última caixa, já vai ao médico, já pede uma nova prescrição. Quem não puder ir ao médico, já tenta comprar mais. E algumas medicações, elas precisam de condições especiais. Tem que ser mantido gelado, tem que ser armazenado de alguma forma específica. Essas que você precisa manter a temperatura baixa, você consegue comprar caixas térmicas, caixa de esferovite, que a gente chama lá no Brasil de isopor, uma caixinha pequena. Você congela a água, congela uma garrafinha de água, não pode estar cheia, senão a garrafa parte dentro do congelador, é uma confusão, uma sujeira gigante. Mas você coloca essas garrafas de água congelada dentro da caixa térmica e o remédio lá. Aí você testa. Quanto menor a caixa, melhor. Quanto menor o espaço que você precisar manter frio, mais tempo você consegue manter com essa técnica. E você coloca dentro dessa caixa, você enrola a caixa com alguns toalhas ou cobertores. Isso vai manter a temperatura por mais tempo lá. Então você consegue armazenar seus remédios assim e divide em várias caixas, que é para não precisar ficar abrindo todas direto, para não estragar a tua solução térmica lá. Essa solução das garrafas congeladas também ajuda para manter a temperatura dentro do frigorífico em casa. Você pode congelar a água no frigorífico. Se tiver algum. Pronto, como agora a gente vai passar por um evento que a gente recebeu a notificação hoje, vai ter um evento de até 140 quilômetros na rua, tá? Pode ser que eu fique sem eletricidade. Eu vou colocar algumas garrafas ali para congelar, porque ficando sem eletricidade, o gelo das garrafas ajuda um pouco a manter os alimentos por mais algum tempo. Aí você tenta não abrir sempre o frigorífico, abre, pega o que você tem que pegar ali para fazer as refeições, fecha de novo. E mantém as garrafas ali dentro para manter ele refrigerando sua comida por mais um tempo. E, se não precisar comer os enlatados, eu não como. Os enlatados são horríveis. Então, assim, para cuidar dos remédios, tem essas dicas aí. Aqui são as recomendações para você ter armazenado de comida. Então, a primeira aqui em cima, 2.500 calorias por dia e 4 litros de água por dia, é se você precisar fazer esforço. Então, se você estiver se deslocando, se você for ajudar alguém, se você quiser ser voluntário para participar de alguma coisa, ou se você mora muito longe e precisa fazer alguma coisa, mora numa propriedade rural, alguma coisa, então se prepare para esse caso de cima. Se for somente para ficar dentro de casa, sem se mexer, aguardando passar a situação, aguardando ajuda, os valores de baixo são os mínimos recomendáveis para você não ficar doente. Qualquer coisa acima disso é bom, menos que isso não dá. Então, 1.200 calorias por dia e 1,5 litro de água somente para se manter vivo, sem fazer muito esforço e aguardando chegar a ajuda. Então, isso aqui já serve de guia para você se preparar quando for fazer sua compra. Quem quiser estocar comida e água, já tem uma noção de quanto precisaria comprar mais ou menos. Isso aqui são os valores por pessoa. Falar um pouco sobre sobreviver fora de casa, né? Temos aqui os EDC, que o pessoal chama de Everyday Carry, são coisas que você deveria carregar todos os dias com você.
Isso é um kit muito completo. Então, pode ver que essa pessoa aqui carrega água, carrega alguma coisa para limpar os óculos, que é a própria embalagem onde vão os óculos. Um relógio que é provavelmente mecânico solar. Eu tenho um relógio solar e eu tenho um relógio mecânico, mas normalmente eu ando com o meu smartwatch, porque eu nunca fico mais de que 4 horas longe de casa de caminhada. Então, a bateria do smartwatch dura até eu voltar para casa. Isso aqui parece ser um pequeno remédio para cortes enfim, para pequenos acidentes. Mas esse aqui eu considero um EDC muito completo. A pessoa está levando dados, provavelmente tem alguma coisa, documentação, lanterna, ferramentas para defesa pessoal e tudo mais. Esse seria um EDC mais viável. E aqui para Portugal você esqueça a faca, que aqui é completamente ilegal. Você tá andar com uma lâmina na rua, uma arma branca, mas assim, não precisa de muito. Uma lanterna. Pode falar, Bárbara. Eu tenho questão, porque no caso de mulheres, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Sul, eles utilizam muito spray de pimenta. Eu acho que aqui também é Sim, proibido. Então, qual outra sim, sugestão daria? Porque eu com uma faca era mais arriscado eu ter problemas, mas que tipo de proteção poderia ter olha, também? eu vou falar uma coisa, certo? E temos um produto que normalmente se usa em salão de beleza, que é completamente multiuso, certo? Eu já usei esse produto no cabelo, quando eu tinha cabelo, já usei na impressão 3D, que é um produto que melhora a aderência da primeira camada de impressão na mesa de impressão 3D, e é um produto que também pode ser usado em defesa pessoal, que é o laque. Se você conseguir acertar laque nos olhos da pessoa, é pior do que spray de pimenta. Sim, Então, eu fazia defesa pessoal e o professor tinha sugerido isso também, mas outra pessoa também tinha sugerido desodorante, que mesmo que sim, não serve. faça muito Sim. efeito, Veja, acaba incomodando a pessoa, algo do tipo. qualquer spray aerossol à base de álcool, ele vai incomodar bastante. E se você conseguir atingir os olhos, já era. Aquela pessoa vai precisar de alguma coisa ali ou de um tempo para se recuperar. Então, nessa situação de emergência, assim, vamos dizer que a pior cenário possível que eu consigo imaginar, certo? Beleza? Recebemos algum tipo de ataque e tal. O governo recomendou que a gente, olha, quem tiver, onde tiver em Portugal, vá para algum porto ou aeroporto que vocês vão ter que se reunir ou vão para aquela região ali. Então, um cenário de desordem social. Você vai precisar de alguma coisa para se defender, ok. Tem vários tipos de armas improvisadas. Não recomendo nenhuma se você não tem treinamento. É mais fácil você se machucar do que machucar alguém e se defender. Mas, tipo, você já vai estar andando com alguns. Você vai pegar alguma faca, alguma lâmina para cozinhar, para andar. A própria água que você está carregando, isso aqui é 1,5 kg, se estiver cheio, 1,5 litro, 1,5 kg, serve como um bastão, alguma coisa improvisada. Você pode amarrar alguma coisa pesada dentro de uma roupa e fazer uma arma improvisada, uma pedra dentro de uma camiseta enrolada ali serve. Então, assim, nesse tipo de emergência, o normal, nas primeiras horas, naquele momento de choque, é que as pessoas se ajudem. Certo? Então, assim, na minha experiência pessoal, nas coisas que eu passei já na vida, então, quando tudo dá errado, no começo, todo mundo, a tendência, graças a Deus, é que as pessoas se ajudassem. Pelo menos em todas as emergências que eu passei até hoje, eu nunca tive numa situação que foi um caos completo e as pessoas aproveitaram aquilo ali para fazer alguma coisa errada. Também pode ter sido muita sorte minha, mas a minha experiência, as coisas não dão muito errado desse jeito. Mas assim, beleza, principalmente mulher, uma lanterna forte à noite pode ajudar também. Você consegue tirar um pouco capacidade daquela pessoa de enxergar, vai passar um tempo para ele voltar a enxergar normal, você acertar os olhos da pessoa com a lanterna, e, óbvio, os sprays à base de álcool. E aqui em Portugal também. Eu, Oi. desculpa, eu me lembro de ter ido no Meetup recentemente, no fim do ano. E Uhum. alguém falou que foi naquele evento do Web Summit que eles apresentaram um dispositivo que você aperta e ele emite um efeito sonoro e também liga para as unidades responsáveis. Só que eu não me lembro desse nome desse dispositivo, não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu vi que muita gente anda com um chaveiro que emite um som bem alto quando você solta uma peça dele.
Então, você puxa como se fosse um pino, você puxa o pino, ele faz bastante barulho, com barulho de alarme. E em algumas Interessante. situações de emergência, como o apagão que a gente teve mesmo. 2 horas Hum, depois que as luzes apagaram, acabou a rede de telefonia. Então, hum. ele não vai conseguir chamar ninguém, Yeah. certo? É Então, interessante. assim, Esse do Web Summit, eu não me lembro em qual meetup que eu fui que eles falaram, mas vou procurar saber também. Qualquer coisa eu te ok. falo depois. Ok. E uma coisa que a gente está vendo aqui nessa imagem, não sei se vocês notaram que tem aparentemente duas canetas ali, né? Aquela caneta ali de cima é um equipamento de defesa. Você segura na mão aqui e bate com aquela ponta. Você faz esse movimento aqui. E assim, não vai ser um negócio que vai causar um dano extremo, mas causa muito incômodo. Se você acertar a pessoa em algum músculo grande, alguma coisa, é suficiente para parar um ataque desse. Então, vamos andando aqui mais um pouquinho. Uma coisa que eu gosto muito de carregar, que depois que eu fiz, assim, eu fiz alguns cursos de brigada, quando eu estava em outras empresas, eu fiz o curso de brigadista, do bombeiro lá da empresa, e de prevenção de acidentes. Uma coisa que um bombeiro falou para a gente foi isso, que no caso da emergência, se a pessoa fica perdida, ela consegue gritar umas 2, 3 horas no máximo. Depois disso, acabou a voz. Apito, você consegue apitar a vida todinha. Então, eu sempre ando com um apitozinho desse, é super barato, a gente compra em qualquer loja de esporte. Tem um na minha mochila, ando sempre com ele na mochila. E é uma forma até de se comunicar com alguma distância. Então, assim, a gente tem alguns códigos, você pode, com seus amigos, sua família, combinar alguns códigos, tipo, quantos apitos, ou 2 curtos, um apito longo, como é que vocês inventam seus códigos lá, e também tem algumas tabelas com códigos pela internet, se você quiser pegar alguma coisa pronta já, que você consegue usar isso para se comunicar. Outra coisa que o mundo esquece, né? Acabou o sistema de computador, acabou o sistema de telefonia, acabou o sistema de pagamento digital. Então, eu sempre ando com algum dinheiro em espécie, dinheiro de verdade, dinheiro de papel na minha carteira. Alguns colegas no dia do apagão tiveram que voltar andando para casa, porque só tinham o Uber e o multibanco. Não tinham uma nota de euro com eles. Então, é bem importante lembrar de carregar um pouco de dinheiro também. Sistema de GPS, quando desaparece, isso aqui, para quem é mais antigo, quem é mais velho, lembra da época que a gente dependia disso para navegar. Portugal ainda tem, ainda vende. O Automóvel Clube de Portugal vende o mapa de estradas atualizado. Vocês podem passar, tem loja do Automóvel Clube no país todo. Vocês podem procurar mais próximo de vocês e comprar um mapinha desse, acho que é 7 euros esse mapa. Tem o sistema de autoestradas de Portugal todinho. E assim, vocês podem praticar esse tipo de coisa dirigindo. Você vai um dia, olha, hoje não vou usar o Waze, hoje eu vou seguir o mapa. E se você se perder, parabéns, você está aprendendo. Então, tirem um dia para. Porque todo esse tipo de equipamento que a gente compra, a gente precisa usar em algum momento para se preparar. É, falar um pouquinho mais na frente sobre isso, precisa até adiantar um pouquinho, porque eu estou um pouco demorado. Então, se a gente vai precisar sair de casa, ou se a gente está fora de casa e a emergência aconteceu, a gente tem algumas prioridades. A minha primeira prioridade, que eu tinha, minha esposa não está aqui ainda comigo, mas lá no Brasil, a gente sabia exatamente onde a gente se ia encontrar. Então, tínhamos nossos pontos de encontro. Se acontecesse alguma coisa, a gente tivesse que se encontrar em algum lugar, olha, a gente vai se encontrar aqui. E normalmente os meus pontos de encontro eram perto da polícia, dos bombeiros ou de algum hospital. São locais que eu sei que vai ter bastante movimento, vai ter bastante gente. E se tiver algum esforço para manter alguma coisa ligada durante uma emergência dessa, vai ser hospital, bombeiro e polícia. Então a gente vai ter alguma energia elétrica nesse lugar, e se tiver comunicação, vai ser num desses lugares. Então estudem os lugares onde vocês trabalham. Vamos dizer que você tenha filhos, então a escola dos seus filhos, o seu local de trabalho, o local de trabalho da outra pessoa que vive com você, das outras pessoas que vivem com vocês. Vocês podem combinar um local para se encontrar. Normalmente é a primeira coisa na escola, pega as crianças e vão para o ponto de apoio. Se as crianças já forem maiores, então elas podem se deslocar até algum ponto para se encontrarem com vocês, mas o ideal é que vocês andem junto com as crianças nesse tipo de situação. Mas a primeira coisa que vocês têm que pensar é: estou fora de casa, onde é que a gente se encontra para voltar para casa ou para decidir para onde a gente vai? Então,
tentem pensar nesse tipo de coisa e, óbvio, deem prioridade a esses 3 pontos que eu falei. Uma das dificuldades, pronto, quando eu saio daqui da minha casa para o Bay, são 30 minutos de Uber ou 4 horas de caminhada. Eu nunca fiz as 4 horas de caminhada para casa. Algum dia eu pretendo fazer. Não chegou o dia que eu tive coragem de fazer isso ainda, mas é uma boa forma de me preparar. Então, assim, vocês imaginam que eu moro perto do trabalho, porque se desloca só 1 hora e meia por dia. Então, pensem que 1 hora e meia, de 8 a 12 horas de caminhada, se for percurso urbano. Se você pega a autoestrada, isso piora, porque você vem bem mais rápido no carro. Então, às vezes, a gente não sente o quão distante a gente fica de casa durante um dia de trabalho. Vocês podem colocar lá no Google Maps e pedir para ele traçar a rota de onde vocês passam a maior parte do dia para casa e ver quanto tempo demoraria para ir caminhando, na pior das hipóteses. Então, estou no trabalho, me juntei com a minha família, preciso voltar para casa. Sei que eu não consigo voltar hoje para casa, tem que passar a noite em algum lugar. Temos várias opções de abrigo. Posso tentar um hotel, posso tentar me abrigar na casa de algum parente, algum amigo, ou, na pior das hipóteses, eu posso carregar alguma coisa e fazer um abrigo improvisado. Na minha mochila tem um poncho, mais ou menos desse tamanho que está essa pessoa aí de baixo. Vai ser uma noite bem dormida? Não. Vai ser confortável? Não. Mas eu vou ficar doente porque eu levei chuva a noite toda? Também não. Só fazer um pequeno abrigo, faz um negócio improvisado, é uma noite só da minha vida, não vou morrer por causa disso. No outro dia eu volto para casa. E, enquanto não for meu abrigo, serve para me proteger da chuva. Vamos lá, a gente precisa se deslocar, né? Estamos andando. O que é que a gente precisa? Algumas pessoas, inclusive uma pessoa aqui da Albay tem as suas autocaravanas, seu motorcasa, e aí, isso aqui, quem tem uma coisa dessa numa situação de emergência é uma pessoa extremamente privilegiada. Que tem aqui moradia, tem conforto, tem água, tem eletricidade, tem tudo. Se você não tem um veículo desse, se você tiver um carro, ótimo. Como eu falei, se tiver muito frio, é mais fácil você se aquecer dentro do seu carro do que tentar fazer alguma coisa lá fora. Então você diminui o espaço que você precisa aquecer. Não tem o carro, tem uma bicicleta, parabéns, já é muito mais rápido que a pessoa caminhando. Não tem bicicleta, então pelo menos tem um calçado confortável. É alguma coisa. Se você precisa estar numa situação que você, minha roupa é importante, eu preciso cuidar da minha aparência, então tente guardar lá no escritório alguma coisa. Tem um calçado confortável que você consiga caminhar bastante tempo com ele, meias, alguma coisa do tipo. Tenha isso guardado em algum lugar, ou leve na mochila alguma coisa, e tenha isso como uma segunda opção. Porque se você precisar caminhar alguns quilômetros com um sapato desconfortável, é, já começa um pouco errada a coisa. Comida para esse tipo de deslocamento também é água engarrafada, só que volumes menores. Então lembre dessas garrafas menores para sempre ter alguma na mochila, guardada no carro, alguma coisa do tipo. No carro não é muito bom, porque varia muito a temperatura, ela pode estragar. E a comida, esse tipo de comida, barrinhas de proteína, barra de cereal, ajuda muito, muito, muito. Principalmente se você precisar deslocar um caminho muito longo, antes de chegar onde tem o seu estoque completo. E se você tem um carro, alguma coisa, você pode manter um kit pequeno no carro. Então, uma multiferramenta, uma mochila com a maioria desses itens e uma barraca pequena dentro do carro. Isso aqui é um kit para 4 pessoas. Quando você fecha tudo, fica tudo dentro de uma panela. Tá? Ocupa o espaço de uma panela. Você tem aqui prato, talher, copo, uma panela para ferver alguma coisa, uma frigideira. Então, assim, é um kit completo para você cozinhar fora de casa. Uma lanternazinha pequena com geradorzinho de energia, um dínamo. Um isqueiro, mesmo que você não fume. Um kitzinho pequeno de primeiro socorro, tem um aqui guardado. Então, esse tipo de coisa para você que anda muito, deixa uma dessa aqui no carro, dentro de uma mochilazinha, um lugar que ninguém veja, porque agora tem muita gente agora que está quebrando o vidro dos carros para tentar pegar alguma coisa lá dentro, então esconda bem, para ninguém querer quebrar o vidro do seu carro por causa do seu kit de emergência. Mas são coisas que você pode ter. É, sobre comunicação em emergência, eu acho que eu vou falar alguma coisa aqui que ninguém conhece ainda. Eu também não conhecia isso. Então, uma rede mesh. Eu vi que aqui em Portugal tem gente que faz
Por aqui é uma rede comunitária. Você pode ter uma estação na sua casa que transmite e serve de antena, que é uma rede como uma rede de comunicação, rede de telefonia. Só que, independente de operadoras, você pode comprar um equipamento que você conecta ao seu celular e você se conecta a essa rede pública e você consegue se comunicar ali, mesmo que as redes de telefonia normais caiam. Então, você tem alguma forma de se comunicar ali. Eu tinha meu radinho lá no Brasil, ainda está lá guardado. Eu me comunicava com a minha esposa, ele tinha alcance de 5 quilômetros, foi o máximo que a gente conseguiu se comunicar com ele. Então, no caso de uma emergência muito grande, eu sempre precisava sair de casa, que estava na época de inverno, que a gente tem esses problemas maiores com falta de energia, de alagamento. Eu sempre ia com o meu rádio para o trabalho, carregava ele e ia embora para o trabalho. E o apito, que não pode faltar. Inclusive, tem algumas tribos lá do Brasil que se comunicavam com assovio, com silvos. Então, assim, tem até linguagem com apito já, a gente só precisa aprender. São algumas formas de comunicação em caso de emergência. Quem tem rádio amador, ou já tem um rádio portátil, já deve conhecer esse plano 333, é uma coisa que existe aqui em Portugal também. E em caso de emergência, quem tem estação de rádio CB, aquele rádio que o pessoal usa em caminhões e tudo mais, então, a cada 3 horas, no canal 3 por 3 minutos, todo mundo liga os equipamentos e fica na escuta. E também transmite se estiver precisando de ajuda. Então, de meio-dia até meio-dia e 3 horas 3 e assim vai. Você tem um espaço que tem muita gente escutando rádio. Então, se você tiver um rádiozinho portátil, você tiver sua licença de rádio amador, você consegue, você tem uma rede de suporte. Inclusive, eles fazem esses exercícios de tempos em tempos. Acho que na próxima semana vai ter um exercício desse, inclusive aqui em Lisboa, com uma premiaçãozinha para quem conseguir falar com todas as estações de rádio oficiais. Uma coisa muito importante é praticar. Então, não adianta você ter todos os equipamentos em casa, você nunca vai usar o equipamento. Então, se você tem seu fogareiro, tire um dia para fazer a comida nele, para ver como é, como é que usa, como é que mantém. Às vezes você vai perceber que ele acumula sujeira em algum lugar, você tem que manter alguma coisa. Use seu equipamento, montar uma barraquinha dessa pode ser uma coisa muito simples, mas desmontar e guardar é super complicado. Então, é o tipo de coisa que você vai aprender, vai ficando melhor cada vez que você faz. E também para você que tem crianças menores, acostumar àquela situação, que às vezes o trauma, diminuir um pouco o trauma e o estresse de estar passando por uma situação daquela, até transforma numa brincadeira. Agora uma coisinha um pouco mais complicada, a situação da água. Vamos dizer que passou bastante tempo, a água que você tinha armazenada já não existe mais, acabou tudo que você tinha. Então, uma forma muito segura de beber qualquer tipo de água é você filtrar e ferver. Então, a gente tem esses filtros aqui, acho que a marca chama Life Straw. Tem alguns filtros para você beber direto a água e tem outros que você consegue fazer a filtragem a partir da garrafa. Esse aqui é melhor, que você faz a filtragem e ferve. Quando você ferve a água, ela fica com gosto horrível. Aí você tem algumas opções. Você pode, se você tiver um liquidificador, que eu acho difícil ter algum, você pode tentar colocar mais ar na água para ela voltar a ter um sabor normal. Ou você pode fazer um chá, alguma coisa. Mas enfim, apesar do gosto ruim, desse jeito aqui a água é super segura para tomar. Eu já tive que tomar água assim por conta da. Minha mãe é médica, ela está aposentada, mas assim, por conta da paranoia dela, num dos surtos de uma doença, acho que foi até cólera, a doença. Lá no Brasil, toda a água que a gente bebia em casa, mesmo a água engarrafada da gente, a gente fazia isso. A água era fervida, depois ia para um filtro de barro, porque a água já estava limpa, a gente não precisava passar o filtro antes, mas normalmente numa situação dessa que a gente vai pegar água, lama, espremer lama numa camisa, tá? Você filtra a água, depois você ferve. Mas todo tipo de umidade que você achar, você consegue beber se fizer isso. Então você passa por um filtro desse, um filtro bom desse da Life que tira quase todos os componentes e depois ferve e tá tranquilo para tomar água. Então você faz a captação da água, que pode ser desse jeito. Aqui tem uma fonte de água gigante, mas enfim, demonstra como você pode fazer uma captação de água simples. Qualquer coisa que desvie água, você armazena num pote, filtra e ferve. E isso aqui que é uma mesa bem bonitinha, mas que também demonstra uma forma de você fazer isso, que é até com guarda-chuva. Você vira o guarda-chuva ao contrário, deixa ele lá durante a noite. Se cair alguma chuva, você pode aproveitar aquela água, mesma coisa, filtra, ferve e está pronta para o consumo.
Certo? Isso era o básico que eu queria falar para vocês hoje. Isso assim, é só para colocar uma ideiazinha na cabeça de vocês, para mostrar assim que tipo, a gente não tem como escapar de algumas situações, mas a gente pode tornar a vida da gente um pouco mais fácil passar por um evento desse. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, pode fazer. Se não, muito obrigado. Responda a uma avaliação da gente, por favor. Tá ali o link. E tá aberto o microfone. Quem quiser falar, pode falar. Obrigada, Álvaro, de toda forma. Já respondi o inquérito também. E super necessário, né? A gente nunca sabe quando precisa ou não. É isso mesmo. E assim, são coisas simples. Tá, é um gasto de dinheiro, mas eu acho que é um investimento válido, porque no dia do apagão mesmo, estava todo mundo depois. E aí, pô, como é que foi? Passou? Como é que foi depois? Ficasse muito. Teve muita coisa errada, muito perigo, sentisse medo, alguma coisa. Eu falei, não, bicho. Vim pra casa, tomei banho, comi, deitei e fiquei lendo, escutando o rádio e lendo livro. Foi super tranquilo. Eu não joguei videogame porque eu tinha esquecido de carregar o meu Nintendo Switch. Eu tenho um portátilzinho. Ele estava descarregado, se não tinha jogado até videogame no meio do apagão. Então, assim, dá para passar bem se você fizer um mínimo de preparo. Você tem as baterias, manter as baterias carregadas. Até uma coisa boa para ter no calendário. Sei lá, toda semana carrega as baterias. As coisas que não usa, o rádio. Toda semana carrega o rádio, toda semana carrega as lanternas. Se você compra uma lanterna que precisa de pilha, você guarda a lanterna e a pilha na embalagem junto, num depósitozinho. E outra coisa é você saber onde estão suas coisas. E às vezes acontece uma situação dessa de madrugada. Tá dormindo, puf, pronto. Parou de funcionar tudo. Ligou o ventilador, tava, cadê minha lanterna? Como é que eu vou achar minha lanterna? Cadê meus isqueiros? Então, tenham essas coisas mais básicas, a lanterna, sempre na gaveta, perto de vocês, num lugar que você consiga, tipo, apagou tudo, você estica a mão, pega a lanterna. A primeira coisa que você pega é a sua lanterna. Então, tenham pelo menos esse começo. Pensem nessas coisas assim, que trazem um pouco de conforto e facilidade, no pior caso, né? No pior cenário. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que Tchau, vocês nunca precisem obrigada. usar nenhuma dessas técnicas, vocês nunca precisem usar nada disso, mas assim, é melhor a gente ter isso tudo em casa e nunca precisar usar do que precisar e não ter nada, ok? Então, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Sem dúvida, Obrigado, muitas Álvaro. dicas importantes, Álvaro. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu, Álvaro. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.